Olá, e continuando o nosso diálogo muito franco com o Dr. Carlos, isso que falávamos, que o senhor discorria aí a respeito da morosidade, em função da minha pergunta, e o Brasil com relação aos outros países, Europa, Estados Unidos, como é que nós estamos aí comparando o judiciário? Eu te agradeço essa possibilidade. Nós não estamos longe dos outros, não. Aliás, é uma ilusão achar que o nosso sistema é o único do mundo que é uma porcaria. Nós temos defeitos? Temos, mas se você comparar com os sistemas judiciários dos outros países, o nosso está numa média, às vezes muito melhor do que países que você acha que está perfeito. Quem olha o filme americano e acha que tudo se resolve em 5 minutos, é porque não conhece a realidade americana. Lá tudo se resolve rápido, no acordo. Então você vê aquele filme que o sujeito entra na vara, lá no tribunal, o sujeito faz, olha, eu ofereço um acordo e tal, faço, acabou. Também tem no Brasil, o sistema de acordo também tem, até o acordo criminal, você termina rápido. Mas o processo que vai a julgamento, quando não tem acordo, demora muito mais do que o nosso e com um custo assustadoramente maior do que o nosso. Aí você sai do sistema common law americano, o sistema britânico, você vai para o sistema latino, vai na Itália, por exemplo, que é o pai do nosso sistema, os nossos grandes processualistas vieram de lá, ele é muito, mas muito mais demorado que o nosso. Se o nosso processo leva 10 anos, o italiano leva 20. Para terminar, da primeira à última instância. E a nossa média vem caindo ano a ano. Até o grande negócio realmente é não ir para o judiciário. Né? O bom negócio, se você tem o litígio, é tentar a conciliação prévia e depois que começou o litígio, continuar insistindo na conciliação. Às vezes muito melhor. Mas isso não quer dizer que você deve abrir mão dos seus direitos só porque é melhor fazer um acordo. Se você confia muito no seu direito e a proposta de acordo for muito ruim, não faça. Insista nele. Vai demorar um pouco mais. Colocação. Eventualmente com um pouco mais de sorte, com um pouco menos de sorte, cai numa câmara mais rápida, num recurso menos rápido, demorado e assim por diante. Mas não é também, nós não estamos tão longe do resto do mundo. Se cair na sua vara é vapt-vupt. Eu tenho esse orgulho de dizer que a minha está entre as melhores aqui de Taubaté. É o que as pessoas dizem mesmo. Muito bem, parabéns. Doutor, e a urna eletrônica? Vamos falar um pouquinho sobre o problema eleitoral. Vamos falar da eleição. Está chegando aí. A urna eletrônica, ela é totalmente segura? Ela veio para ficar, na sua opinião? Que aí desculpa, nas últimas eleições andaram contestando aí, que houve problema. Eu acho que não tem nada disso. Carlos, absoluto. Isso eu posso virar para o eleitor e dizer para você, é absolutamente segura. A urna eletrônica é uma realidade exportada para outros países do mundo. Os americanos vieram ver, depois que eles roubaram a eleição pelo presidente, que fizeram baita confusão, eles vieram ver como é que nós fazemos. O sistema é muito, mas muito seguro. Os partidos fiscalizam diretamente o sistema. Claro, não existe sistema informatizado absolutamente à prova, mas o grau de segurança, o grau de qualquer problema que ocorra é detectado. Ele acusa o programa. E a urna não está ligada em rede da internet e tal, que você pode ficar, um sujeito lá na Índia invade, não sei das quantas. Não é assim, a rede é uma unidade autônoma, ela se conecta depois para transmitir dados, mas tudo é fiscalizado previamente, ela tem registros prévios. O sistema é muito, mas muito seguro. Quem vem e diz, olha, eu perdi a eleição, nós, né? Claro. E é orgulho mesmo. A justiça eleitoral ela é modelo para muito lugar. O sujeito que vem aí e diz, eu perdi a eleição porque eu fui roubado pela urna eletrônica, eu vou contar uma coisa para você. Jus esperneante. Essa piada é essa mesmo. Eu lamento informar que o sujeito está errado. Doutor Carlos, quais as principais mudanças, na sua opinião, que a lei eleitoral nos últimos anos proporcionou? Tá. A lei eleitoral, ela tem bem vago, mas eu queria que a questão é a seguinte, a lei eleitoral, ela tem por função equilibrar a disputa. A função da lei é essa. E cada vez o legislador acrescenta mais uma coisa onde ele encontra que na eleição passada houve um buraco que por ali passou um monte de gente ou passou uma fraude. Claro que nunca nós vamos conseguir ter uma eleição absolutamente limpa, porque o homem é capaz de coisas inimagináveis para fraudar uma eleição, fraudar a vontade do eleitor. Então, o que a legislação vem tentando fazer? Primeiro, cerceando as condutas do administrador público para que ele influa o menos possível na eleição, para que ele não use o dinheiro o dinheiro público, para favorecer o candidato do partido dele. Ao mesmo tempo, tenta fazer com que a propaganda não seja tão influenciada pelo poder econômico. Um partido que tem mais, ou uma coligação que tem mais dinheiro, tem a grande vantagem em relação ao outro que não consegue crescer exatamente porque não tem dinheiro. Por isso que as restrições eleitorais, não pode fazer propaganda disso, não pode fazer aquilo outro, por isso tem limite. Está procurando se fazer que os recursos de campanha não sejam escusos. Os recursos têm que ser claros, transparentes, aparecem de onde vem. E, por fim, esta beleza de lei, que foi a lei da ficha limpa, que permite com que aqueles candidatos que tenham um passado não tão brilhante não tenham o direito de disputar a eleição. Você não está dizendo, olha, o sujeito está cerceando o eleitor de escolher o desonesto entre o honesto e o desonesto. Se ele quer votar no desonesto, ele vota, porque ele rouba mais faz. Não. O problema é o seguinte, isso não vale para uma sociedade que quer ser democrática. No princípio republicano, quem é desonesto não pode participar.
O que nós temos hoje no problema dela é saber se a legislação ela vai ser de eficácia comprovada, se ela vai ser, vamos dizer, aprovada. Como tudo no Brasil, a tal lei que pega e lei que não pega. É. A pergunta seria, ela veio para ficar, ela vai pegar? Nós temos um grande problema por aí. A legislação ela tem 3 questionamentos muito sérios. Eu vou tentar resumir bem rapidamente, Carlos. O TSE já enfrentou esses 3 questionamentos. O TSE é a cúpula da Justiça Eleitoral, mas depois do TSE existe sempre o recurso para a Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, que vai examinar a lei à luz da Constituição, por força da Constituição e dos princípios que estão na Constituição. Existem 3 questionamentos. O primeiro, o princípio da presunção da inocência. Como a lei diz que o sujeito que foi condenado por um colegiado, mas a decisão ainda não é definitiva, ele é inelegível, e em situações de improbidade administrativa, de falcatruas, de perda de cargo, ou de renúncia para não perder o cargo e assim por diante, o sujeito que ainda não foi julgado em definitivo não é elegível. Então, isto violaria o princípio da presunção da inocência, porque você é inocente até que uma sentença definitiva diga que você não é inocente, que você é culpado. O segundo é o problema da retroação da lei. A lei veio em 2010 e nós estamos falando de fatos acontecidos em 2007, 2008, 2006, quando o sujeito renunciou ao mandato. Isso não tinha, renunciou para não ser punido, isso não existia. Isso tem uma a lei, teoricamente, não tem efeito retroativo. Nenhuma lei tem efeito retroativo. Só para beneficiar. Exatamente, para punir não pode. E o terceiro é o princípio da anualidade das leis. As leis eleitorais têm que ser mantidas dentro de um ano. Então, ela vem hoje, só é aplicado um ano depois da sua vigência. E essa veio durante o Ela veio durante, ela está antes de um ano da eleição. O TSE enfrentou isso com 3 observações. A primeira, a anualidade, fácil de resolver. A anualidade vale para você não quebrar equilíbrio. Como a lei não quebra o equilíbrio, vale para todo mundo, então supera isso. O princípio da presunção da inocência, ao mesmo tempo o problema da retroatividade, é que isso não é uma pena. Isso é um requisito para ser candidato. O que o TSE disse, olha... Isso eu não estou te punindo pelo que você fez ou que você deixou de fazer, dizendo o seguinte, você não pode ser candidato. É a mesma coisa que dizer, assim, olha, você não pode ser candidato a presidente da República se você não tiver 30 anos. Isso é uma pena? Não, não é. É um requisito. Então o TSE saiu por aí. Mas eu temo que no Supremo Tribunal Federal, pelo caminhar da carruagem, por uma votação muito apertada, ao que eu imagino, pelo que eu já vi de precedentes e de coisas que já foram escritas e votadas pelos ministros em outras situações similares, hoje, dos 9 ministros que estão nativos, Joaquim Barbosa está afastado e o Eros Grau aposentou, dos 9, 5-4 é um placar em favor de a lei não ser aplicada nesta eleição. Que seria uma pena, né? Seria uma pena. Vamos torcer para que o melhor ocorra. Se você quer o meu palpite, minha opinião, o TSE está certo. Mas aí é uma discussão longa que nós não temos nesse espaço para poder dizer. Então, Carlos, lamentavelmente o nosso tempo, que já é limitado, fica mais limitado ainda com o senhor, porque nós teríamos mais coisas a abordar. Mas fica aí o convite para uma próxima. Eu quero te agradecer mais uma vez a gentileza. Sempre bom que dia precisar, ao senhor, Carlos. Um bom domingo. Muito obrigado, um bom domingo também ao telespectador. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece. E eu sempre digo, parece aquela história de repetir falas, honrado com o convite, não, eu me sinto mais do que honrado. Eu me sinto assim, prestigiado de saber que o judiciário me chamam para falar em nome dos juízes. Isso é uma honra, é um orgulho mesmo. O senhor representa com galhardia, portanto, o nosso telespectador que ganha com isso. Eu quero desejar um bom domingo a todos e até o próximo, se Deus quiser. Até lá. Diálogo Franco. Oferecimento Valdo Leon. Atendimento e serviços para deixar você totalmente satisfeito.